Bom dia a todos aí, espero que esteja todo mundo bem, né? Aqui quem fala é o professor Josué, eu que sou um dos representantes aí da WKMC e hoje eu venho aqui para falar como, né, é importante as artes marciais para crianças. Para quem não sabe, eu dou aula no projeto social da minha cidade e faço questão que a gente tenha um convívio, uma comunicação fácil com as crianças lá. Então assim, eu fiz alguns tópicos de como a gente pode dar uma aula mais fácil, de como a gente pode estar ajudando as crianças aí a criarem esse gosto, né, de ter aula de arte marcial, seja qual arte marcial for. Mas aqui como a gente é uma organização especializada e focada em divulgar e trabalhar com o Krav Maga, então especialmente vamos falar do Krav Maga. Agora eu queria falar meu currículo, né? Mesmo que vocês me conheçam, ou se for compartilhado o vídeo, né, com alguém, eu sou faixa preta quinto Dan de Krav Maga. Fui atleta da cidade de Jaú de Taekwondo, fiz 8 anos de Taekwondo, sou verde e azul em Taekwondo, amarelo em Karatê, pratiquei Kung Fu, Sanshou, né, que é o boxe chinês. Hoje eu pratico Muay Thai, sou faixa marrom de Jiu-Jitsu, né, pode-se dizer assim. E Jiu-Jitsu eu pratico há acho que uns 18 anos, 20 anos já. Sou treinador de boxe formado pela escola Sigat do mestre Apolo de São Paulo. Pratiquei boxe já por muito tempo. Hoje em dia faço algumas aulas, mas o que eu mantenho hoje praticando mesmo é Krav Maga e Muay Thai. Ao todo eu tenho aí, só de Krav Maga eu tenho 13 anos, né? De arte marcial eu tenho 23, vamos ver, 2015 para 23 anos já. E a arte marcial para mim foi uma saída para muitas coisas, né? Eu comecei tarde, comecei com 15 anos, 14 para 15 anos. Mas para mim foi uma porta que me abriu muita coisa e foi uma saída para muitas coisas erradas, vamos falar assim. Me tirou, né, o foco de coisas assim que não ia acrescentar na juventude e me ensinou muito sobre pessoas, relacionamento, comunicação com pessoas. Então vamos lá. O primeiro tópico que eu coloquei é como eu me apresento para um aluno, como eu chego e converso com um aluno, ele sendo criança, né? Como eu faço para ter um diálogo mais fácil com ele? Lembrando que é o método que eu aprendi e que eu desenvolvi junto com esse aprendizado aí também. Então, normalmente, quando a criança chega, eu procuro fazer com que ela se sinta à vontade, explicando o básico de cumprimentar tatame, cumprimentar os amigos, e mantenho uma comunicação com ela, se ela for pequena demais, na altura dela. Se ela for média, né, tamanho médio, eu procuro abaixar para falar com ela, olhando sempre nos olhos dela. E mostrar para a criança que a gente está ali para ser um amigo. Como que eu faço isso? Tendo comunicação com a família da criança. Mostrando para ela a importância da família estar sabendo das coisas que estão acontecendo no tatame ou irão acontecer lá no tatame. Outra coisa que ajuda fácil assim da gente ter uma comunicação melhor é não ficar corrigindo muito o aluno, deixar com que ele entenda a correção, que ele entenda que ele está fazendo errado, sem que eu fique pressionando, falando toda hora ou precisando gritar, que eu já vi muito professor gritando aí com o aluno.
E isso é errado porque você faz ele regredir, né? Ele não dá sequência, ele não evolui. Então, assim, a maneira mais fácil de você conseguir ter uma comunicação com o aluno, na minha opinião, né? É você ser verdadeiro, o mais verdadeiro possível, e usar métodos simples para corrigir ele. Fazer com que ele entenda que ele está fazendo errado, mas não vai ser cobrado ao ponto dele não querer fazer mais. Deixar ele à vontade. Vamos ao segundo tópico, então, que é comunicação com os pais. Como eu me comunico com os pais? O que eu passo para eles? O que eu pergunto ou o que eu falo para eles? Normalmente, eu procuro passar todas as informações que eles precisam. Se a gente é federado, quem foi meu professor, qual a minha graduação, o porquê que são assim as faixas, falo da história do Krav Maga, mantenho eles inteirados de tudo, para que eles entendam pelo menos um pouco, não tudo, mas um pouco. Outra coisa que eu procuro fazer é estar sempre perguntando das crianças. Como que estão na escola, se brigaram, se tem amigo que não gosta deles, ou se eles reclamam muito dos amigos, para que a gente tenha uma linha de trabalho em cima disso aí. Outro ponto importante é como a família vê esse empenho da criança, essa vontade da criança de querer lutar, querer fazer arte marcial. Eu sempre pergunto. E também pergunto sobre se tem problema de saúde ou algo assim. Na parte de documentação, ficha de inscrição, falar os horários, né, para as pessoas, se haverá treino extras, termo de responsabilidade, exame médico, né, mostrar sempre o certificado, né, no meu caso eu tenho primeiros socorros, brigada de incêndio, eu sempre renovo essas coisas, coloco lá, mostro. Então deixar eles inteirados da documentação, da situação, da história da arte, para que não tenha o problema de futuramente eles falarem, na escola X, lá na federação, é assim, tá bom? Como o Krav Maga tem diversas, né, federações, mesmo sendo o Krav Maga sendo só um Krav Maga, tem algumas pessoas que têm essa dúvida pelas informações que tem na internet aí. Então a gente tem que sempre deixar, que nem as pessoas falam, né, pano limpo, deixar sempre aí tudo a limpo para que eles não venham ter uma dúvida aí que possa vir a retirar o aluno ou causar alguma desavença, né? Outro tópico é o que eu passo para esse aluno, o que eu tenho que ensinar para essa criança que está começando aí os treinos nas artes marciais. Primeira coisa que eu ensino, respeito com os alunos, os demais alunos, os amigos, né? Futuros amigos de treino, e todas as normas. Cumprimentar o tatame, entrando e saindo, cumprimentar os mais graduados, o professor, como ele pode me chamar, professor, mestre, explicar as normas, lá, as regras para beber água, ir no banheiro. Então deixar ele inteirado sobre isso para que ele entenda que tem as regras. Parte de golpes, o que eu ensino? Muita coisa que os adultos fazem, só que adaptado para eles. Por exemplo, jab direto, chute frontal, chute lateral, low kick, algumas coisas assim. E muitas vezes eu não passo técnica nenhuma, só passo técnica de luta quando eu vou passar para as crianças. Porque a parte da defesa pessoal, para eles tem que ser algo, primeiramente, mais fácil, e em segundo lugar tem que ser algo que eles consigam absorver e adaptar para a hora que eles precisarem. Então é mais fácil a parte de combate, de técnica de mão livre, que nem a gente fala, do que você inventar muito ou encher linguiça, que nem muita gente fala aí, tá? Outra coisa que eu passo, o aquecimento, ensinar os fundamentos certinho, abdominal, movimento de joelho, calcanhar, polichinelo,
os rolamentos, queda, como que eu caio para frente, como que eu caio para trás, todo tipo de queda. Então assim, deixar sempre o aluno ter argumentos, ou ele ter as informações assim para coisa do dia a dia. Não que o adulto não precise, mas a criança precisa ainda mais, né? São mais frágeis. Outra coisa que eu faço, treino funcional. Coloco os cones, manda eles correr, bambolê, manda pular, bater dentro, sai, bate e volta. Muita movimentação assim. Afinal de contas, né, alguns footworks do Krav Maga, talvez todos, né, venham do boxe, Muay Thai, esses que usam muito footworks assim para chute e soco. Então é isso aí. Parte do que eu passo para eles é isso. Agora chegamos numa parte que não só para as crianças, mas para adulto também é importante, né? A graduação. Eles perguntam, né? Ô professor, quando que eu vou ter uma faixa? Quando eu vou poder graduar? Então assim, o que eu faço? Eu faço questão de mostrar para eles que eles têm metas. Ser bom aluno, tirando nota. Ser bom filho, ajudando, a mãe chegando e falando que eles mudaram, né? Que isso é importante. Sendo bom aluno no Krav Maga, sem faltas, respeitando hierarquia, respeitando o local de treino. E sempre mostro que eles têm que merecer, porque afinal de contas eu reprovo. Pode chorar, pode fazer o que for, falar o que for, mas se não tiver apto a ter a faixa, seja amarela até a verde, não vai ter. Então assim, a graduação, você tem que mostrar o valor para que ele entenda que as outras coisas também têm um valor. Não pode ser uma barganha, é filho do meu amigo, ou é minha filha, ou é isso, ou é aquilo. Não, tem que ser tratado como é tratado com os adultos, dentro do possível, né? E também fazer uma graduação com eles diferente, com tudo que eles fazem até chegar ali na graduação. Jamais eu posso fazer com que seja uma graduação adulta, né, para as crianças. Então assim, é um meio de conseguir que eles criem mais compromisso e vínculo com o treino e com a família também, tá? Sempre tem que estar vinculado isso para que eles tenham evolução. Outra coisa que eles pegam muito assim, que eles querem saber, é se eles vão ter uma medalha, se tem competição. E o Krav Maga não tem. Então a gente tem que saber conduzir isso da melhor forma. Por que eu falo? Porque em Israel, inúmeras federações, até a que descende do mestre Imi, eles premiam com medalha na graduação e o certificado. E muitos eventos que eles fazem extra, eles dão troféus, medalhas, mas não é competição. É a participação e evolução do aluno que é ali, né? Ela vamos falar assim, reconhecida. Então isso tem que ser bem passado para eles, explicado, para que eles entendam que o esforço é recompensado. Uma medalha qualquer um pode ter, mas o esforço para ganhar ela, não é qualquer pessoa que pode fazer. Outra coisa que eu uso são apresentações. Se você faz apresentações com eles, você vai lá, entrega uma medalha, um certificado na graduação, uma medalha na graduação. Então assim, fazer com que eles entendam que está sendo recompensado pelo esforço, pela dedicação e disciplina. Outro assunto que eu procuro falar com eles é a respeito de quando eles brigam na escola, porque é uma coisa que, querendo ou não, acaba acontecendo, e muitas vezes assim os pais são chamados, aí os pais vêm e querem falar com a gente, né? Então a gente tem que saber driblar aí essas coisas aí para que não aconteçam coisa pior. Então como eu faço isso? Primeira coisa que eu faço com eles é saber o que aconteceu, sempre tendo um diálogo franco, assim, olhando para eles e olhando como eles vão se portar na hora de falar para mim. Segunda coisa, eu vou e pergunto para os pais o que foi passado da escola para eles,
né, que é de muita importância isso aí. E a terceira que eu faço é dar um castigo dentro da arte marcial. Não é bater, é você fazer com que ele treine mais, para que ele entenda que o que ele fez, muitas vezes o que ele fez, né, acaba fazendo ali na hora da raiva, foi errado. Se ele está certo, mesmo assim eu aplico, faço com que treine mais, para que ele entenda que ele tem que ter mais calma ainda, que ele entenda que a arte marcial, a filosofia da arte marcial, seja qual for, que só tenha defesa, ou que seja uma arte marcial, sei lá, japonesa, asiática, o que for, ela tem uma filosofia de paz, né? Então ele tem que entender que ele não pode ser sempre guerra, sempre fogo, né? Vamos falar assim. E, por exemplo, um aluno meu brigou na escola, vieram me falar, mandaram mensagem no privado, fui, fiz essa sequência, escutei ele, escutei a família e depois acabei escutando quem brigou com ele. Ele estava certo, mas ele teve o castigo dele, tá? E a pessoa que brigou com ele veio, pediu desculpa. Então assim, nada melhor do que a gente conseguir conversar, ter um diálogo, né? Passar para eles que a inteligência também vai prevalecer nesse caso. Quando não há meios, eu falo para eles que quando não tem como conversar e já está na vias de fato, tem que ser feito algo para que não aconteça o pior. Então vamos para o último tópico, que é alunos especiais, né? Especiais todos são, né? Mas assim, a gente fala de alguém que tenha deficiência, né? Seja qual for. Vamos primeiro falar da minha experiência. Eu já dei aula para alunos com autismo, né? E já dei aula para alunos que têm deficiência visual, que foi um grande desafio, mas o aluno conseguiu fazer os treinos, conseguiu entender que dava para ele, na sensibilidade dele, conseguir fazer algo dentro do Krav Maga. Como eu procurei lidar com isso? Fazendo a inclusão mesmo, sabe? Não deixando eles treinarem separados, colocando normalmente alunos que são os mais graduados para que ajudem, entendeu? E sempre focando na verdade, conversar com eles olhando nos olhos. O aluno que era deficiente visual, como você fez? Pegava na mão, levava ele até onde era, fazia todo o sentido, né, do treino dele para que ele entendesse melhor, e ele fazia muitas coisas, ele era muito bom, que ele mudou da nossa cidade e não conseguiu mais treinar. Aluno que é autista, normalmente com eles a paciência tem que ser maior, dependendo do nível, tem que ter muita paciência. E com isso você vai aprender o que é paciência. Você vai ver que muitas coisas na vida a gente não pode levar a ferro e fogo. E eles ensinam muito, eles são muito assim, eles aprendem fácil, vamos falar, tá? Então sempre procura clareza, mostrar clareza em conversar e explicar as coisas para eles com paciência. Então é isso aí, essa parte de como lidar com o aluno kids, né? Ou crianças, como a gente fala. Agora aqui fica a minha consideração final, né? Agradeço a Deus sempre pela oportunidade de compartilhar algo ou de absorver algo de algumas pessoas, né? Que a gente também tem que ter essa humildade de saber que a gente aprende com muitas pessoas, seja criança, adolescente, adulto, né? E que Deus abençoe vocês aí, que a gente possa ter cada vez mais compromisso e assumir cada vez mais este compromisso, que não é só ser professor, praticante, é fazer diferença na vida das pessoas, tá? Espero que vocês entendam isso como eu entendi, espero que muita gente entenda isso, tá? E que venham muito mais seminários, webinários e tudo o que tiver para fazer.
que a gente possa ensinar e aprender um com o outro, e que não só o Krav Maga seja o centro de tudo, mas que essa irmandade, né? Que esse crescer aí na fé, crescer tecnicamente, saber sobreviver em qualquer lugar no mundo de hoje, é algo que vai fazer com que a gente seja diferente, que a gente seja forte mesmo e corajoso, tá bom? Então valeu aí, irmãos. Como eu falo, valeu pelo treino, né? Eu sempre falo, lembrando que esses vídeos vão ser um compromisso para que nós possamos fazer a diferença e que a nossa confederação seja diferente, seja dentro do que o mestre Ime acreditava que o Krav Maga podia fazer, auxiliar outras coisas, seja a fé, seja a pessoa que ainda não se descobriu. Então, que o Krav Maga nosso possa ser diferente, que ele seja uma inclusão no mundo ou social, né, no que for, mas que sejamos diferentes, tá? Então vamos assumir o compromisso, em tudo, né, tem que ter compromisso, e fica assim, até a próxima aí, e vamos fazer os vídeos aí pra gente colocar nas mídias, hein? Shalom!